Evangelho, capítulo 5, versículo 1 até o versículo 12, a gente conhece muito bem. São as bem-aventuranças. Já falei aqui que as bem-aventuranças são como que uma radiografia, uma imagem do coração de Jesus. Aquilo que Jesus é e, por isso, aquilo que Jesus quer que a gente viva. A gente sabe que o Sermão da Montanha são 3 capítulos. Capítulos 5, 6 e 7 de São Mateus. E a síntese desses 3 capítulos está nas bem-aventuranças, nesse evangelho de hoje. Então, as bem-aventuranças podemos dizer que é a síntese da síntese do Sermão da Montanha, né? Que é um resumo do evangelho. Né? É como se assim fosse um portal para o Sermão da Montanha. E aí é muito importante a gente lembrar o seguinte: Moisés, ele subiu lá o monte, né? Horebe, lá no Monte Sinai, e recebeu a lei de Deus. Né? E lá no livro do Êxodo, a gente vê também, melhor ainda no livro do Gênesis, que depois de Moisés viria um grande profeta, que faria a vontade de Deus. Muito mais do que um grande profeta, é o próprio Filho de Deus, que veio para fazer a vontade de Deus. Então, aqui tem uma coisa muito bonita. Assim como Moisés subiu um monte e lá recebeu a lei, o Antigo Testamento, que preparou aquele povo para a chegada do Messias. Agora, o Messias que chega, sobe um outro morro, uma outra montanha, né? E vai colocar a nova lei. Ele diz: eu não vim abrogar, cancelar a lei antiga. Não. Tanto assim que muitas coisas do Antigo Testamento, temos aí os 10 mandamentos, por exemplo, vieram lá do Antigo Testamento, mas ele coloca agora a lei do Espírito. Não mais a lei da letra, aquele tanto de prescrições que, né, os fariseus faziam o povo seguir, e era um verdadeiro tormento na vida do povo. Isso vem trazer agora a nova lei, a lei do Espírito, né, que exatamente começa aí com as bem-aventuranças. Ele é o novo legislador, ele é o novo Moisés, que por isso sobe a um novo monte para trazer a nova lei. Né? Então Jesus coloca, né, naquele tempo, vendo Jesus, as multidões, aquela multidão que seguia ele por todo lado, né, subiu ao monte e sentou-se. Né? Sentar é típico assim do mestre. O mestre senta para ensinar. Né? Os discípulos aproximaram-se, então Jesus começou a ensinar. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os aflitos, né? Porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino de Deus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem, perseguirem e mentindo, disserem todo tipo de mal contra vós por causa de mim. Alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa no céu. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus amigos e amigas, este evangelho, né, é uma das coisas mais importantes na história da humanidade. O próprio Gandhi, né, Mahatma Gandhi, que não era cristão, era hindu. O Gandhi, ele foi da Índia estudar na Inglaterra, ele estudou direito na Inglaterra e ele ficou encantado com o Sermão da Montanha. Tá? Ele disse que ele não se tornou cristão por causa do mau exemplo que os cristãos deram lá na Índia, né? Os cristãos da Inglaterra, anglicanos, que exploravam a Índia tremendamente. Então, Gandhi não entendia como é que os cristãos que tinham recebido essas bem-aventuranças faziam o que faziam lá com os hindus, né? Tanto assim que Gandhi gastou a vida dele inteira para libertar a Índia, né, da colonização da Inglaterra.
Bom, vamos meditar um pouco nisso que Jesus coloca. Né? Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. É preciso entender bem essa expressão pobres em espírito. Jesus não está falando aqui pobre financeiramente. Ele está falando pobre em espírito. Essa expressão pobre em espírito, eu aprendi na teologia, numa aula sobre isso, que essa expressão pobre de espírito vem de uma palavra hebraica que quer dizer anavim. Anavim. E anavim quer dizer o quê? Aquele que se curva. Ou seja, aquele que sabe que ele não é nada. Principalmente ele se curva diante de Deus. Então, o pobre de espírito, muito mais do que o pobre apenas material, é aquele que ele é humilde. Né? É humilde. Aquele que ele sabe que ele não é nada, tudo que ele tem, tudo que ele é, tudo que ele faz é graça e é dom de Deus. Então, ele não é, como dizia Deus para Santa Catarina de Sena, ele não é um ladrão da glória de Deus. Né? Aquele que acha que pode alguma coisa, gosta de receber aplausos, quer receber elogios, aquele que quer massagear o seu ego, não é humilde. E é, como diz Jesus para Santa Catarina de Sena, um ladrão da glória de Deus. Se você pensa, se eu penso, que alguma coisa de bom que eu faço é por mim mesmo, eu não sou humilde. Humilde é aquele que sabe que tudo que ele tem de bom, faz de bom, é graça, é dom de Deus. Sabe que a sua salvação depende de Deus, da misericórdia de Deus, da bondade de Deus, do amor de Deus. O maior exemplo de humildade que nós temos, nós encontramos na Sagrada Família. Jesus, Maria e José. E que todos os santos imitaram, podemos dizer. Né? Os santos dizem que ninguém chega à santidade sem humildade. É por isso que Jesus abre as bem-aventuranças falando da humildade. É por isso que a igreja coloca para nós essa leitura de Sofonias, falando da humildade. E São Paulo vai falar da humildade vamos ler daqui a pouco a primeira carta aos Coríntios, capítulo 1, que a gente vai estar hoje na segunda leitura. Meus amigos e minhas amigas, todo o desdobramento das bem-aventuranças, tudo que vem depois, bem-aventurados os mansos, bem-aventurados os misericordiosos, bem-aventurados que choram, bem-aventurados que são perseguidos por causa da justiça, tudo isso depende da humildade. Por isso que a humildade é colocada já na primeira bem-aventurança. Sem a humildade, a pessoa que não é humilde, ela não vive as outras bem-aventuranças. Porque ela é orgulhosa, ela é vaidosa, ela é arrogante, ela é autossuficiente, ela é prepotente, ela é exibicionista, ela gosta de aparecer, gosta de aplauso. Né? E São Pedro fala, né? Primeira carta de São Pedro, capítulo 5, versículo 5, São Pedro fala assim, né? Deus resiste aos soberbos, mas ele dá a sua graça aos humildes. É muito importante isso. Né? Eu dizia que o grande exemplo de humildade está na Sagrada Família. Primeiro, Jesus. Sendo Deus, ele se fez homem, humilhou-se em se fazer homem. E mais do que isso, diz ainda São Paulo na carta aos Filipenses, né, capítulo 2, mas além de se humilhar fazendo-se homem, porque o homem é limitado, o homem é uma criatura. O Criador se tornou como a criatura, sem deixar de ser Deus, mas se sujeitou a tudo que nós sabemos que Jesus se sujeitou. A flagelação, quieto, sem abrir a boca. A coroação de espinhos, quieto, sem abrir a boca. A cruz pesada que ele carregou no Calvário, sem abrir a boca. A cruz que ele enfrentou, 3 horas pregado na cruz. Não tem exemplo maior de humildade. Aquele homem que é Deus passou por tudo isso. Por quê, gente? Por quê? Para salvar a humanidade.
Mas por que ele teve que passar por isso? Por tanta humilhação, por tanta humildade desse jeito? Porque o mundo se perdeu por causa da soberba, da desobediência de Adão e Eva, que contaminou toda a humanidade. O pecado original passa para todo mundo. Não é por imitação, é por propagação. Então Jesus teve que queimar, matar o pecado original, né, com a sua morte. Com a sua morte, ele matou a morte eterna. Mas para isso, ele teve que se humilhar. Já que Adão não quis se humilhar diante de Deus, então o Filho de Deus veio para fazer o papel de Adão e se humilhar em nome de Adão. E conquistar, diante da justiça divina, a nossa reconciliação com Deus. Porque, a partir do pecado de Adão, toda a humanidade estava separada de Deus. Tanto assim que o pecado inundou a face da terra, a partir do pecado original. Não é? Então, a bem-aventurança da humildade abre, né, as bem-aventuranças, porque é a mais importante. Ninguém foi tão humilde como a Virgem Maria, como criatura puramente humana, a Virgem Maria. Eis aqui a serva, a escrava do Senhor. Faça-se em mim segundo a tua palavra. Maria aceitou o plano de Deus incondicionalmente, sem colocar nenhuma condição. E cumpriu a vontade de Deus até ver seu filho morto na cruz. Não voltou atrás, não desesperou, não perdeu a fé, não entregou essa atitude do humilde. E o grande São José que aceita o plano de Deus, a partir do momento que o anjo apareceu para ele e disse: José, não temas receber Maria como tua esposa, porque o que dela foi gerado é obra do Espírito Santo. Você vai colocar o nome dele de Jesus, porque ele vai salvar o seu povo dos seus pecados. Pronto, a partir daí José entregou sua vida nas mãos de Deus. E podemos dizer que José desapareceu. O Evangelho não fala mais de São José. Né? É impressionante a humildade de José, a humildade de Maria e a humildade. Então, a humildade, meus irmãos, é que salvou o mundo e que salva o mundo. Todos os santos são humildes. Não tem como escapar disso. Então, as bem-aventuranças se desdobram em cima disso. Né? Depois ele dizia: os bem-aventurados aflitos, os que choram, né? Porque serão consolados. Quem são esses bem-aventurados que choram? Quem são? Aqueles que choram os seus próprios pecados. Aqueles que choram por causa do pecado dos outros. Entende? Aqui a tradução está como aflito em algumas traduções para os que choram. Os que choram por ver tanta injustiça no mundo, tanta desgraça no mundo, tanta coisa no mundo, choram. Né? As mulheres têm mais capacidade de chorar do que nós homens. Mas esse choro não quer dizer apenas choro de lágrimas, é choro de sentimento. É choro de sentimento de ver Deus tão rejeitado. É o choro de sentimento de ver, né, por exemplo, como se propaga no mundo a maldade contra a lei de Deus. Aborto, eutanásia, guerra, estupro, roubo, corrupção. Quem chora no seu interior por causa de ver todas essas coisas é um pobre de espírito. Né? É alguém que está vivendo essa bem-aventurança, bem-aventurados os aflitos, bem-aventurados os que choram. Né? Eu quero lembrar uma coisa aqui, importante de dizer. Repare que Jesus começa falando bem-aventurados. O que quer dizer bem-aventurados? Bem-aventurados quer dizer felizes. Ou seja, as bem-aventuranças, elas são a receita da felicidade. Isso é muito importante a gente entender. Muita gente nesse mundo é infeliz, se desespera, chora, sofre, às vezes até se mata, porque não encontrou o caminho da felicidade.
Este é o caminho da felicidade. Não tem outro. O caminho da felicidade é esse caminho aqui. É o caminho da humildade. É o caminho desses que choram, né, por ver tanta coisa errada e luta contra tanta coisa. Esse é o caminho da felicidade. Meus amigos e amigas, eu estou assustado de ver, de verdade, quantas pessoas têm tirado a própria vida. Eu li no jornal aqui do Vale do Paraíba, que aqui no Vale do Paraíba morrem cerca de 10 pessoas assassinadas por mês. Por mês, é 1 a cada 3 dias de jornal. 1 a cada 3 dias é 10 por mês. Porque 30 dias por 3 dá 10. Que coisa horrorosa, as pessoas tirando a própria vida. E são pessoas jovens, muitas delas. Por quê? Porque não encontraram a felicidade. Então, como é importante hoje nós dizemos para as pessoas, você sabe qual é o caminho da felicidade? Felicidade que vem de Deus. Não é felicidade que vem apenas da fama, do prazer, do dinheiro. Não, é felicidade que vem de Deus, que ninguém pode roubar. É as bem-aventuranças. É abraçar Jesus e abraçar com Jesus as bem-aventuranças. Veja que ele está dizendo bem-aventurados os aflitos, né? Muita gente pode pensar assim, quem não acredita em Deus, quem não acredita em Jesus, né? Pode pensar assim, Jesus é um alienado, Jesus é um louco, propor a felicidade num caminho desse, bem-aventurados que choram, mas esse é o caminho da felicidade, é o caminho de Deus. Não busque outro caminho de felicidade. A felicidade autêntica é esta. E Jesus continua dizendo, né? Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. O mundo fala que bem-aventurado o manso. O que é o manso? O manso é aquele que não revida uma ofensa. O manso é aquele que ele não perde a paz porque ele é ofendido, porque ele é magoado, porque ele é criticado. Esse é o manso. Né? Para o mundo, tem que pagar o mal com o mal. Não, o manso é aquele que paga o mal com o bem. Porque você não apaga fogo com gasolina, você apaga fogo com água. Então, esse é o manso. Jesus fala, quando bater na tua face, vira a outra. Isso não é uma manifestação de fraqueza. Não. Isso é uma manifestação de força. Não quer dizer literalmente isso, né? Quando alguém bater na face, você vira a outra. Não é assim. Jesus está falando assim, uma maneira de falar. E quer dizer, quando você for ofendido, não leve em consideração. Não xinga o outro, não. Não responde no mesmo nível, não. Não perca a sua paz por causa disso, não. Né? Não se irrite. Não fique abatido. Né? Não permita que a irritabilidade tome conta de você porque você foi ofendido. Esse é o manso. Né? Ele fica na dele. Ele não se deixa tocar porque é ofendido, é magoado. É claro, meus irmãos, é claro que nada disso é fácil. É claro que tudo isso só vai ser possível se a gente tiver fé, se a gente tiver oração, se a gente tiver meditação, se a gente tiver o alimento de Deus na nossa alma. Claro, né? Porque nada disso é fácil. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Fome e sede de justiça é fome e sede de santidade. É querer lutar cada dia para ser melhor. Lutar cada dia, porque justiça na Bíblia, de certa forma, é sinônimo de santidade. O justo na Bíblia é aquele que faz a vontade de Deus. Ora, aquele que faz a vontade de Deus é aquele que está no caminho da santidade. Então, bem-aventurados, né? Os que têm fome, sede. Né? Quando você tem fome, você quer comer. Quando você tem sede, você quer beber. Então, ter fome, ter sede de justiça é ter fome, ter sede de santidade. Eu quero ser santo. Eu quero deixar os pecados. Eu quero viver as virtudes com a graça de Deus. Esse é o caminho da felicidade. Esse é o caminho da felicidade.
Jesus não engana a gente. Né? Bem-aventurados misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Misericórdia não é só você dar esmola para os pobres, também. Mas misericórdia é muito mais do que isso. É você sofrer com o outro. Ter misericórdia. A palavra misericórdia é a conjugação de duas palavras, miséria e córdia. Córdia que vem de coração, cardíaco. Né? Então, ser misericordioso é você, né, ter compaixão de todos, os que sofrem, os que precisam de ajuda. Né? E você saber também que você tem que ter misericórdia com os outros, você tem que perdoar os outros, você tem que ser tolerante com os outros. Por quê? Porque você também é pecador. Porque você também precisa de misericórdia. Ora, como eu preciso de misericórdia, como eu quero que as pessoas tenham paciência comigo, tenham compreensão comigo, me dê uma outra chance quando eu errar, eu também tenho que ser misericordioso com os outros. É uma consequência da minha miséria, eu ter paciência com a miséria do outro. Eu ter compaixão da miséria do outro. Bem-aventurados puros de coração, porque verão a Deus. Que coisa linda. Puro de coração é aquele que luta para tirar o pecado da alma. Né? Não é só a pureza no sentido do pecado da carne, do sexo, não. De tudo. É aquele que não pensa mal dos outros, não deseja mal dos outros, não fala mal dos outros, não tem inveja dos outros. É puro de coração, é bondoso. Então, diz aqui a bem-aventurança, né? Eles verão a Deus. Eles acreditarão em Deus. Eles viverão na companhia de Deus. Sabe, gente, quem não ama a Deus, quem não segue a Deus, quem não quer saber de Deus, é porque o coração está sujo. Porque Deus não habita no coração sujo. O Espírito Santo, ele é santo. Ele não entra numa alma suja. Ele está pronto para encher qualquer tipo de coração, simples, humilde, mas o coração sujo, Deus não pode habitar, porque Deus é santo. Então, a pessoa que tem um coração sujo, sujo pelo pecado, seja qualquer tipo de pecado, o pecado do roubo, o pecado do sexo, o pecado da vanglória, o pecado, não sei, tudo que é tipo de pecado, ele acaba não querendo Deus, vivendo longe de Deus. Bem-aventurados os que promovem a paz, os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. Que beleza. Aqueles que lutam para evitar as guerras, para evitar as brigas, seja as brigas dentro de família, as brigas, não sei, na igreja. Aquele que é o reconciliador, ele é chamado filho de Deus. Porque Deus é o príncipe da paz. Cristo é o príncipe da paz. Não é? Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Já falei que justiça é santidade. Então, bem-aventurados aqueles que são perseguidos porque querem viver a santidade. Quanta gente critica as pessoas que querem viver a santidade. Ah, você é radical. Nossa, você vai à missa todo dia. Nossa, você lê a Bíblia todo dia. Nossa, você está ficando não sei o quê. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque busca a santidade, porque busca a verdade. Então, veja o caminho da felicidade que Jesus propõe para a gente. É completamente diferente do caminho que o mundo oferece para ser a santidade. O mundo oferece o prazer, o mundo oferece a ganância, o dinheiro, o mundo oferece, né, a glória, o aplauso. Jesus oferece exatamente o contrário de tudo isso. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem, perseguirem, mentindo, disserem todo tipo de mal contra vós por causa de mim. Olha aí. Porque você segue Jesus, porque você vive as bem-aventuranças. Então, Jesus diz,
você será feliz, né? E ele fala mais para frente nesse texto que, né? Não, aqui mesmo, né? Alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa no céu. Não vai ser aqui na terra. A recompensa não vai ser aqui na terra. Mas aqui na terra a gente vai ter a bênção, vai ter a paz de Deus. Mas a felicidade mesmo, eterna, duradoura, que não acaba nunca, vai ser no céu. Então, tudo isso, meus irmãos, é um sinal para nós, assim, de que a gente precisa ter realmente essa decisão. Eu quero seguir Jesus. Eu quero viver essas bem-aventuranças.